Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aí é o pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar, trazendo aí uma palavra rápida para o teu coração, para te encorajar, né? Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Eu gostaria de falar hoje sobre uma passagem interessante na Bíblia. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, sobre um homem por nome de Elias, né? Um capítulo anterior, no capítulo 17, Elias ele está vivendo em um tempo difícil. Por quê? Porque Acabe era o rei de Israel e sua esposa por nome de Jezabel. A história vem dizendo que essa mulher era tão truculenta que ela estava matando os profetas do Senhor. E no capítulo 17, Elias chega a Acabe e diz: Acabe, sobre a minha palavra não chove mais aqui. Agora você imagine, um tempo difícil, profetizar no nome de Deus, né? Já tinha sua cabeça cortada por Jezabel. Agora você imagina você profetizar com as suas palavras, sobre as minhas palavras não vai chover mais. Imagina. E a história vem dizendo que o próprio Deus fala com Elias e diz: Elias, te esconde, desce para o ribeiro de Querite e te esconde. Se você não souber examinar a palavra do Senhor, você vai pensar que nessa passagem aí tem um Deus com medo, um Deus medroso, um Deus que diz para Elias: Elias, né? Olha, se esconde, porque como Jezabel está matando meus profetas, vai matar você também. Não, não era isso que Deus estava pensando. Por quê? A palavra ribeiro de Querite significa deixar no tamanho certo. Então o que é que Deus queria? Deus queria esconder Elias para apresentar Elias no momento e na hora certa. Isso aí acontece no capítulo 18. No capítulo 18 de 1 Reis, Elias se encontra com um homem por nome de Obadias e diz para Obadias: Obadias, ó, vai, avisa a Acabe que eu estou indo de encontro a ele. Só que Obadias, quando Jezabel começou a matar, né, os profetas do Senhor, a história vem dizendo que esse Obadias ele escondeu 100 profetas, né? E ele diz para Elias: olha, Elias, eu escondi 100 profetas, eu coloquei 50 num canto, coloquei 50 em outro. Então, se eu for de encontro a Acabe, sem dúvida ele vai me matar. Elias diz: vai, avisa Acabe que eu estou indo de encontro a ele. Eu creio, a Bíblia não diz, irmão, mas eu, com um raciocínio de pregador, eu imagino que Acabe no seu coração pensou, né? Dentro do seu coração ele pensou: sem dúvida nenhuma, Elias vai vir, vai se curvar, vai se humilhar diante de mim, porque ele sabe que minha esposa está matando os profetas. Mas a história é totalmente ao contrário. Quando Elias chega diante de Acabe, Elias diz: olha, reúne teus 400 e poucos profetas de Baal e os de Azera, e sobe para o Monte Carmelo, porque quem for Deus hoje responde por fogo. Cabra macho de Deus, né, irmão? Cabra macho. E a história diz que ele sobe, né? E ele dá oportunidade para os profetas de Baal clamar primeiro. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, né? E o clamor dos profetas de Baal era no chicote, irmão. Eles clamavam e ainda se chicoteavam, o sangue descia, mas a história diz que nada aconteceu. E Elias ainda debochava: grita mais alto, quem sabe que se Baal não está de férias, se não está dormindo, né? E clamaram, clamaram e não teve jeito. Mas quando a história vem dizendo que quando Elias entra, Elias conserta o altar e pede para pegar água e jogar em cima do altar. A história diz que jogaram tanta água que a água escorreu. E quando Elias começa a clamar, Deus desce e consome o holocausto e lambe a água toda que tinha no holocausto. E o Deus de Elias foi glorificado naquele dia. O Deus de Elias foi exaltado naquele dia. Então, o que eu quero dizer para você é que se o Deus de Elias respondeu por fogo e não envergonhou Elias,
sem dúvida nenhuma, ele não vai me envergonhar e não vai envergonhar a você também. Então eu considero Elias como um verdadeiro crente. Porque crente mesmo é aquele que quando está na hora boa, ele acredita em Deus. Quando está na hora ruim, ele acredita em Deus. Quando está parecendo que tudo não tem mais jeito, ele continua acreditando em Deus. Isso é um verdadeiro crente, né? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você aí no YouTube, meu irmão, minha irmã, meu pastor, minha pastora, que se o Deus de Elias, tá? Não envergonhou Elias, mas, né? Elias verdadeiramente acreditava em Deus. E Deus não envergonhou Elias, então jamais Deus vai te envergonhar. Então, em um momento de crise, em um momento tão difícil que o mundo, né, está passando, né, com esse vírus que está por aí, é hora de eu e você, né, verdadeiramente ser um verdadeiro crente e abrir a boca e gritar não só para o Brasil, mas para o mundo ouvir: quem for Deus responde por fogo. E eu digo para você e te garanto que o meu Deus não vai te envergonhar. É só você crer e você acreditar que o nosso Deus continua o mesmo e tudo está no seu controle. Que Deus abençoe. Um abraço e um beijo no teu coração do pregador José Santos. Fica com Deus.